seus dias, semanas. A raiva, aquela vontade de socar a pessoa, passou. Aí você pensa, funcionou. Aí qualquer coisinha que acontece, aquilo ressurge, né? Você tira da gaveta. Ele falou isso e tem aquilo que há 10 anos atrás. Por quê? Uma ofensa não tratada, um problema não resolvido. A Bíblia diz, Deus disse na lei, e Jesus reforçou isso na lei do amor. Se teu irmão te ofender, se ele pecar contra você, vai e repreende. Nós precisamos aprender a tratar os problemas. Nós tendemos a fugir de confrontação. O ser humano foge de confrontação porque ele tem medo de estar errado. E ele sempre é levado por Satanás a acreditar que não adianta, que isso é bobagem. E muitas vezes ele tem nos convencido, irmãos, de que nós não devemos dar importância para aquilo. Mas é importante, é tão importante que isso vai ressurgir no teu coração. Aquela mágoa arquivada, ela vai ressuscitar e aquilo vai afetar, sim, a sua vida espiritual, aquilo vai afetar, sim, a sua igreja. Aquilo vai afetar a obra de Deus de uma maneira que talvez você não consiga nem entender. Deus disse: não carregue ódio no seu coração. Mas eu não tenho ódio, eu só não gosto dele. É engraçado, mas eu já ouvi isso. Não, eu não tenho nada contra ele, eu só não quero conversa com ele. Se você não tem nada contra a pessoa, então está tudo bem, não é? Por que você não quer sentar do lado dele? Por que você não pode conversar com ele? Por que você não pode fazer as coisas junto com ele? Porque existe alguma coisa no teu coração e Satanás está dizendo para você: isso não é nada, isso passa, isso é bobagem. E você, por comodismo, você fala a verdade. Você nem sabe que está conversando com o diabo. Você pensa que está conversando com seus botões, né? Mesmo botão, você tem razão. Porque isso é cômodo para nós. Por que eu vou ficar conversando com ele? Mas quando você estiver conversando com seus botões nesses termos, cuidado, porque você está conversando com o diabo, o inimigo das nossas almas. Não, Deus tem razão, o diabo não. Lembra que a arma do diabo é querer colocar em xeque as ordens do Senhor. Desde lá do Éden, foi assim que ele agiu. Então não despreze a astúcia do diabo. Ele vai tentar nos convencer que não devemos dar importância, ou de que não estamos chateados. Não tem problema. Por trás disso existe uma intenção maligna de evitar que nós tratemos e resolvamos o problema da ofensa. Ele quer que isso se transforme em mágoa. Mágoa é um problema, uma ofensa que ela vai se enraizando. Se você tiver um jardim e você ver lá uma tiririca, todo mundo sabe o que é uma tiririca? Não é o palhaço, não, você lembra? Você também tirou, não ia fazer falta. Você pega lá o jardim, tem aquela tiriricazinha ali brotando, vai arrancar ela logo, porque se você deixar aquilo espalhar, meu amigo, vai dar trabalho, você vai ter que refazer todo o jardim. Uma vez nós tivemos um problema, fizeram um aterro no quintal lá de
açude da igreja, trouxeram terra de fora e veio cheio de tiririca. E eu e o meu irmão pegamos para arrancar. Aquilo eles chamam batatinha, né? Ele dá uma aqui e a raiz corre por baixo da terra, forma outra e aí vai, ele faz uma rede embaixo. O mal se alastra. Que trabalho você tirar tudo aqui. Não é só arrancar por cima, não. Você tem que cavocar e arrancar as batatinhas. Dá trabalho. E dificilmente você consegue tirar tudo. E a mágoa é isso. É uma tiririca que espalhou seus ramos. Ramificou e espalhou por todo lado. E depois você quer arrancar, mas você arranca por cima. Você vai lá, passa a enxada, né? Cortou o mato, meu jardim está limpo. Espera um pouquinho que você vai ver. Ele vai brotar de novo. A mágoa é a mesma coisa. Aparentemente está limpo. Dali a pouco ele vai brotar de novo. É questão de tempo. Para a nossa saúde espiritual, irmãos, é recomendável que nós façamos com certa frequência um check-up do nosso coração com relação a essa área. É a gente parar e pensar, será que eu tenho carregado algum tipo de conflito com irmãos meus na igreja, de outra igreja? Será que eu estou deixando alguma coisa enraizar e que vai perturbar ou está perturbando a minha alma e eu não estou dando conta, né? Não estou tomando consciência disso? Então, como medida preventiva, nós vimos, primeiro, evite ofender. Segundo, evite dar-se por ofender. E terceiro, não despreze a astúcia de Satanás e faça, portanto, sempre uma verificação séria e real da sua vida nessa área. E quando acontece? Quando acontece, é preciso tratar o problema. Mas acho que o tempo não vai dar. Até que hora, pastor? Hora do almoço. Hora do almoço? Que hora sai o almoço? O povo do interior almoça cedo, né? Eram 11 horas. Não, vocês querem... Vamos cantar um hino? Para dar uma... Não tem tanta coisa assim, mas eu sei que os irmãos já devem estar cansados, apesar que os bancos aqui são bem confortáveis. Vamos fazer uma pausa? Nós vamos partir para a segunda parte, que eu prometo, é mais curto. Tá? Mas nós vamos ver